Imagine um frio entardecer de outono em uma pequena cidade perto de Lisboa, onde idosos como minha vizinha Ana Costa, de repente começam a sentir que suas pernas falham no momento mais inesperado. Ela caminhava pela trilha familiar até a loja e, de repente, os joelhos fraquejaram, o mundo balançou e ela quase caiu. E isso não é apenas um acidente, é um sinal de uma ameaça oculta que se aproxima silenciosamente, como uma sombra no crepúsculo, e pode privar uma pessoa de sua independência. Vou contar a você uma história sobre como 3 substâncias simples, tomadas antes de dormir, podem inverter esse drama, devolvendo força e confiança. Mas primeiro, vamos entender por que isso acontece, e eu trarei exemplos de pessoas reais que eu conheço, cujas vidas mudaram graças a essas descobertas. Muitos pensam que a fraqueza nas pernas é uma companheira inevitável da velhice, mas a verdade é muito mais profunda. É uma deficiência silenciosa de 3 vitaminas-chave que o corpo exige para restaurar a força nas pernas precisamente à noite. Essas substâncias são naturais, acessíveis e não trazem grandes lucros para as empresas farmacêuticas. Por isso, raramente são mencionadas em anúncios ou em consultas médicas. No entanto, a ciência é implacável. A falta de uma delas triplica o risco de quedas após os 60 anos, retarda a recuperação muscular em 37% e aumenta as cãibras nas pernas em 42%. Hoje, vou revelar o principal delas, que, como mostram as pesquisas, aumenta a força em 31%, mas apenas poucos idosos a tomam. Por quê? Porque a verdadeira causa não se presta a correções financeiras. Sem essas substâncias, as pernas, sua base, começam a se deteriorar. Os músculos não se recuperam, os nervos não transmitem sinais. De acordo com pesquisas recentes de 2024 da Frontiers in Endocrinology, idosos com níveis baixos dessas vitaminas experimentam problemas graves no sistema músculo-esquelético, mas o reabastecimento oportuno pode mudar tudo. Com base em dados surpreendentes novos, incluindo uma revisão de 2025 do Journal of Gerontology, vou listar as 3 melhores vitaminas que todo idoso acima de 60 anos deve tomar antes de dormir para rapidamente devolver a força às pernas. Vzdicha. Tudo isso é confirmado por pesquisas e você pode verificar por si mesmo. Vamos começar com a terceira na lista, que poucos idosos consomem em quantidade suficiente. O terceiro lugar é ocupado pela vitamina B12. A maioria dos idosos sabe sobre ela, mas quase ninguém entende o quão importante ela é para pernas fortes, movimento estável e recuperação muscular noturna. Quando o nível de B12 cai, as pernas começam a falhar. Não só por perda muscular, mas também por interrupção na conexão entre o cérebro e as pernas. A vitamina B12 age como uma linha de transmissão elétrica, conectando músculos e neurônios. No final, isso leva à fraqueza, instabilidade e, no pior caso, a quedas perigosas. O problema é que após os 60 anos, o corpo absorve pior a B12 dos alimentos. Isso não é culpa sua. Com a idade, o estômago produz menos ácido clorídrico necessário para liberar a B12 das proteínas. Mesmo se você comer muita carne, peixe ou ovos em lojas de Porto, o intestino pode não extrair as substâncias necessárias para músculos e nervos. De acordo com dados do Instituto Nacional de Saúde, até 43% dos adultos acima de 60 anos têm níveis baixos ou limítrofes de B12, e muitos não suspeitam disso. Os sintomas se aproximam gradualmente. Primeiro, dormência nos pés, depois formigamento, em seguida rigidez nas panturrilhas. E um dia, ao tentar se levantar, os joelhos cedem. Por que isso acontece? A vitamina B12 participa da construção e manutenção da bainha de mielina, a cobertura protetora dos nervos. Com níveis baixos de B12, esses nervos enfraquecem. Se os nervos que controlam as pernas estiverem danificados, os sinais do cérebro não chegam e surgem lentidão, marcha instável, arrastar os pés e câimbras noturnas nas pernas, sintomas semelhantes ao Parkinson precoce ou neuropatia diabética. Uma pesquisa de 2017 em Neurology, que acompanhou 25.500 idosos, mostrou que com B12 baixa, o risco de quedas aumenta em 60% e problemas com a caminhada quase triplicam.
Mas a chave está no timing. À noite, o sistema nervoso se repara. O corpo realiza ciclos noturnos de reparo nas pernas, substituindo o tecido nervoso danificado e reiniciando os sinais musculares. Sem B12 nesse momento, os nervos não recebem o descanso necessário. Por isso, a B12 antes de dormir é criticamente importante. Ela fornece nutrição diretamente para o sangue. Ao contrário de estimulantes como a cafeína, a B12 garante um trabalho calmo do cérebro. Na verdade, para alguns idosos, a ingestão à noite está associada a um sono mais profundo. Tomemos o exemplo de um paciente. João Silva de Faro, de 72 anos, sofria de dormência nas pernas. Após 2 semanas de B12 antes de dormir, sua marcha se estabilizou e ele pôde caminhar sem bengala. Agora sobre as formas. Nem todas as B12 são igualmente úteis. Para idosos, especialmente com problemas estomacais, a melhor é o metilcobalamina, que o corpo usa imediatamente. As mais eficazes são comprimidos sublinguais, que se dissolvem sobre a língua, entrando no sangue, contornando a digestão. Se você tomar apenas comprimidos ou multivitamínicos, a deficiência pode persistir. Quão rápido age? Idosos que restauraram o nível de B12 notam melhora no controle muscular, reações nervosas rápidas e contrações fortes nas pernas em 10 a 14 dias. Em um caso clínico de 2024 no PubMed, um idoso que não conseguia caminhar sozinho por mais de 10 minutos após 6 semanas de B12 diário, recuperou a mobilidade completa. Isso não são milagres, mas ciência básica de nutrição. Se as pernas parecem rígidas, dormentes ou lentas, se à noite elas se contraem ou ao caminhar você sente instabilidade, comece com B12. Isso não é apenas um suplemento, mas um sinal. Quanto mais tempo os nervos ficarem sem ele, mais difícil será devolver a força completa. E um projeto piloto recente de 2024 do ResearchGate confirma que a B12 oral melhora a função muscular em idosos. Além disso, uma pesquisa de 2024 publicada na Wiley mostra que a deficiência de B12 afeta negativamente a força muscular, qualidade e desempenho físico em idosos. Passamos para a segunda vitamina, que corrige a fraqueza nas pernas em apenas 2 semanas de uso antes de dormir e estimula o crescimento real dos músculos. O segundo lugar é a vitamina D3. Isso pode surpreender. Muitos consideram a D3 ou vitamina do sol útil apenas para os ossos. Mas por volta dos 60 anos, a D3 se torna uma das ferramentas mais poderosas do corpo para proteger e construir músculos, especialmente nas pernas. Sem ela antes de dormir, a janela de recuperação é desperdiçada. Por que isso é importante agora? A maioria dos idosos não sabem sobre a deficiência de D3 e mais de 70% sofrem dela. A ciência é clara. A falta de D3 causa diretamente fraqueza nas pernas, recuperação muscular lenta e mais quedas. Vamos analisar. A D3 não é só cálcio e sol. Ela influencia diretamente a síntese de proteínas musculares, ou seja, a criação e reparo de fibras musculares. Por volta dos 60 anos, a capacidade de restaurar músculos após cargas diárias cai drasticamente. Você pode apenas caminhar pela casa em Coimbra e acordar com dor. Com D3 baixa, esse processo desacelera ainda mais. Então começa a sarcopenia, perda muscular relacionada à idade, e ela afeta as pernas primeiro. Glúteos, coxas e panturrilhas afinam. Mesmo se não for visível imediatamente, você sente. Levantar é mais difícil, escadas demoram mais, ficar em pé por muito tempo não agrada. O mundo se estreita. Em uma pesquisa de 2020 do Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, idosos com D3 baixa, que tomaram suplementos à noite, em 3 meses, reduziram as quedas em 34% e aumentaram a força nas pernas em 19%. Isso é enorme. Por quê? A D3 ativa receptores musculares que acionam força e estabilidade. Esses receptores são mais ativos durante o sono profundo, quando o hormônio do crescimento é liberado. Por isso, antes de dormir é o momento ideal. Além disso, a D3 reduz a inflamação no tecido muscular. Queimação noturna nas panturrilhas ou dor profunda nas coxas pode ser inflamação microcrônica. A D3 a regula.
De acordo com uma pesquisa de 2022 na Frontiers in Aging, idosos com deficiência de D3 tinham o dobro de dor noturna nas pernas e muito menos regeneração muscular. Participantes que tomaram D3 antes de dormir, em 6 semanas, melhoraram a velocidade de caminhada e o equilíbrio, além de reduzir a dor. Tomemos uma paciente, Maria Oliveira de Braga, de 68 anos, sofria de sarcopenia. Após um mês de D3 antes de dormir, suas pernas se fortaleceram e ela pôde passear no parque sem fadiga. Uma revisão recente de 2024 da Frontiers in Nutrition confirma o impacto da D3 na força muscular em idosos. E uma pesquisa de 2025 no PMC relata que a suplementação de VIT-D está associada a melhorias na função muscular e menor incidência de sarcopenia. Aqui muitos idosos erram, pulam a D3 ou a tomam de manhã. Mas à noite ela se sincroniza com o ciclo de reparo, então os verdadeiros benefícios aparecem. Os músculos se constroem não na academia ou nas tarefas, mas no sono, e sem D3 eles não se consertam corretamente. O sol não é a única fonte. Após os 60 anos, a pele produz 75% menos D3 do mesmo sol. Mesmo passeios diários em faro podem não ser suficientes. Suplementos são necessários. Para a maioria dos idosos, 2.000 a 4.000 unidades internacionais de D3 à noite bastam para o efeito. A dose depende de exames de sangue. Sempre escolha D3, não D2. Tome com um pouco de gordura, abacate, leite de amêndoa. A D3 não interfere no sono. Ao contrário, pesquisas mostram que ela melhora o sono, relaxando o sistema nervoso e reduzindo câimbras noturnas. Se a recuperação for ruim, pode ser deficiência de D3. Se as pernas estiverem rígidas, a força não voltar após esforços, a marcha desacelerar, quebre esse hábito e os músculos receberão nutrição para a cura. E dados de 2025 do PubMed enfatizam a combinação de D3 com exercícios para a saúde muscular esquelética. Além disso, uma pesquisa de 2024 na Frontiers indica benefícios da suplementação de D3 para aumentar a força muscular em idosos. Mas a vitamina mais poderosa é aquela sobre a qual a maioria dos idosos nem pensa. Ela suporta não só a força, mas o reparo do colágeno, reativa a memória muscular e reverte anos de perda muscular mesmo aos 70 anos. O primeiro lugar é o K2. Quase ninguém entre os idosos menciona essa vitamina, embora ela possa ser a mais eficaz para devolver rapidamente a força às pernas. Não o K1 das verduras para coagulação sanguínea. É o K2 que restaura o que o envelhecimento tira dos ossos e músculos. Se você tem mais de 60 anos e as pernas estão fracas, doloridas ou instáveis, joelhos rangem ao levantar ou à tarde as panturrilhas parecem elásticos, o corpo provavelmente está faminto por K2. O que o K2 faz? Ele é o despachante do cálcio, direciona-o das artérias, articulações e tecidos moles para os ossos onde deve estar. Sem K2, o cálcio vaga, endurece vasos, acumula em articulações, densifica tecidos moles. Por isso, idosos com K2 baixo frequentemente têm pernas rígidas, dolorosas e ossos fracos. O cálcio vai para o lugar errado, mas poucos sabem. O K2 também ativa genes de reparo muscular. Em uma pesquisa de 2021 na Nutrients, deram K2 diário a idosos e em 8 semanas, os quadríceps se fortaleceram em 21%, o equilíbrio em pé melhorou em 31%. Isso não é doping, mas ativação muscular. Os melhores resultados em quem tomava antes de dormir, quando músculos e ossos se consertam mais rápido. O K2 complementa o D3. Eles são uma equipe. O D3 introduz cálcio no sangue. O K2 o entrega aos ossos, não às artérias ou articulações. Sem K2, o D3 pode prejudicar, movendo o cálcio sem controle. Por isso, alguns idosos que tomam só D3 ainda têm rigidez ou piora na dor articular. O K2 é o elo faltante quase sempre. Além disso, o K2 melhora o metabolismo da glicose nos músculos e estimula a formação óssea através da proteína osteocalcina. Isso é importante para idosos com má circulação, resistência à insulina ou pré-diabetes.
Em um ensaio clínico no Aging and Disease, idosos com K2 melhoraram o controle de açúcar no sangue e a endurance nas pernas em passeios diários. Antes de dormir, o K2 promoveu o reabastecimento noturno de glicogênio nos músculos, dando pernas fortes pela manhã, sem fadiga ou dor. Exemplo, Antônio Ferreira de Évora, de 75 anos, tinha osteoporose e fraqueza. Após 3 meses de K2 com D3, seus ossos se densificaram, as pernas se fortaleceram e as quedas pararam. Uma pesquisa de 2024 na Frontiers associa a ingestão de VK com saúde óssea em idosos. O problema, o K2 é raro na comida moderna. Ele está em queijos curados, carne, produtos fermentados como nato. Sem consumo regular, deficiência. Melhor suplementar com MK7, a forma mais absorvível de K2, especialmente à noite. O MK7 dura mais no corpo, fornecendo regulação estável de cálcio e suporte muscular noturno. Ossos e músculos recebem sinal para reconstrução no sono. Tomar K2 antes de dormir é como ligar o mecanismo de cura do corpo. Se você toma D3, o K2 revela seu verdadeiro benefício. Se as pernas estiverem fracas, escadas mais pesadas do que antes, ou dores nos joelhos e panturrilhas que não havia 1 ano atrás, adicione K2. Se os músculos não se recuperarem, a força não voltar, as pernas perderem para o tempo, é por causa dessa vitamina. Dados recentes de 2024 do PMC confirmam que o K2 é mais eficaz que o K1 para BMD e osteocalcina em adultos de meia idade e idosos. Além disso, uma revisão de 2025 na Frontiers discute o papel do K2 na saúde óssea e osteoporose. Agora, sobre como introduzir suavemente essas 3 vitaminas na rotina sem sobrecarga ou confusão. Importantes são a consistência, a forma e o momento. Correto, e já esta noite você apoiará pernas fortes. Comece com B12. A melhor forma, metilcobalamina sublingual, pois com a idade a digestão enfraquece. Não engula, coloque sob a língua e deixe dissolver. Tome no mínimo 2 horas após o jantar ou 30 minutos antes de dormir, idealmente sem comida. Isso permitirá a absorção direta no sangue sem interferências. Faça um ritual. Deixe o frasco perto da escova de dentes ou defina um lembrete. Se for iniciante, comece com 1000 microgramas por dia. Acompanhe a energia, equilíbrio e sono nas semanas seguintes. Em seguida, D3. Escolha uma cápsula gel macia com no mínimo 2.000 unidades internacionais de D3. É colecalciferol que o corpo faz do sol. Como a D3 é lipossolúvel, tome à noite com gordura, pedaço de queijo, colher de manteiga de amêndoa, punhado de nozes. Evite comida pesada antes de dormir, ela retarda a absorção e atrapalha o sono. Ideal, 20 a 30 minutos antes de dormir. Pode com B12 junto. Não complique, coloque o frasco na mesinha de cabeceira ou com o chá da noite. Exemplo, Olga Vasconcelos de Setúbal, de 70 anos, combinava D3 com B12. Em 1 mês, as cãibras foram embora, a força voltou. Finalmente, adicione K2. Ideal 100 a 200 microgramas. Procure MK7, ele é mais ativo por mais tempo e complementa o D3. Tome com D3 ao mesmo tempo. Elas são melhores juntas, especialmente à noite, quando músculos e ossos se reparam. Não precisa de comida, mas um lanche gorduroso ajuda a absorção. Se toma cálcio durante o dia, o K2 garantirá sua distribuição correta à noite. Se outros medicamentos, separe as vitaminas por 1 hora, se o médico não disser o contrário. Mais simples, uma bandeja noturna com 3 suplementos, copo de água, talvez um jornal ou chá de ervas. A chave é a regularidade. Essas substâncias não agem imediatamente, mas em dias e semanas reiniciam o sistema de recuperação, devolvendo a força natural das pernas de dentro para fora. E assim, com a rotina noturna, B12 sobre a língua, D3 e K2 com lanche, é hora de ir além. Embora as vitaminas sejam poderosas, mudanças simples no ritmo diário ajudarão o corpo a absorvê-las melhor, se reconstruir mais rápido e acordar com pernas fortes mais cedo. Descreverei 3 hábitos adicionais que discretamente aceleram tudo, sem pílulas extras ou esquemas complexos.
Primeiro, beber conscientemente, não só quando tem sede. Muitos idosos subestimam como a desidratação enfraquece as pernas. Com baixa hidratação, o sangue engrossa, o fluxo sanguíneo desacelera. As células musculares absorvem mal a nutrição, mesmo com vitaminas. Sem água, a B12 não chega aos nervos, a D3 não se distribui, o K2 não move o cálcio. Aquela dor surda nas pernas não é velhice, mas possivelmente desidratação. Uma pesquisa do Journal of Aging Research mostrou que mesmo desidratação leve reduz a endurance das pernas em 14% e atrasa a recuperação muscular noturna por horas. Não beba de uma vez, sorva uniformemente, um copo a cada 90 minutos acordado. Adicione limão ou pepino se a água for chata. Pare 1 hora antes de dormir, para não atrapalhar. A hidratação é básica, mas com vitaminas noturnas, arma secreta para pernas fortes e flexíveis. Segundo, o que e quando come. Se o último jantar for pesado, amiláceo ou doce, o corpo à noite gasta forças na digestão, não no reparo. Após os 60, a digestão à noite desacelera e arroz tardio, pão ou sobremesa silenciosamente aumenta a inflamação nas pernas, bloqueando o benefício de D3 e K2. Uma pesquisa da Clinical Nutrition revelou que idosos com jantar glicêmico alto após as 7 da noite tinham o dobro de rigidez muscular noturna e 38% pior absorção de nutrição no sono. Conclusão: mantenha o jantar leve. Porção de proteína do tamanho da palma, frango grelhado ou ovo cozido, mais punhado de verduras ou vegetais no vapor. Dê ao corpo 2 horas para processar antes dos suplementos. Essa pausa permitirá que as vitaminas trabalhem em paz. Você acordará com menos dor nas pernas, além de melhor digestão e sono. Terceiro, o mais subestimado. Mova suavemente as pernas antes de dormir, consistentemente. Não é treino, mas suporte ao fluxo sanguíneo. Alguns minutos de movimento ativam o influxo de sangue, ajudando o B12, D3 e K2 a chegarem melhor ao tecido muscular. Menos dor pela manhã, mais ganhos visíveis de força. Experimente. Antes da cama, 10 elevações de pernas sentadas, círculos nos tornozelos ou em pé, levante os calcanhares 10 vezes. Esses micromovimentos sinalizam ao sistema nervoso que as pernas estão ativas e prontas para a cura. Uma pesquisa de 2021 na Geriatric Rehabilitation mostrou que idosos com 5 minutos de movimento leve nas pernas antes de dormir aumentaram o fluxo sanguíneo noturno nas extremidades em 22%, notaram menos cãibras, rigidez e melhor equilíbrio em 10 dias. Não precisa de equipamento, cadeira, parede ou borda da cama. Esses 3 passos, hidratação, jantar leve, 5 minutos de movimento, não são mágicas. Mas com a dose noturna de B12, D3 e K2, eles criam condições ideais para recuperação real, não alívio temporário. Mudanças mensuráveis. Assim você toma controle das pernas, força e mobilidade noite após noite. Aqui está tudo. 3 vitaminas, 3 deficiências ocultas, 3 maneiras poderosas de reconstruir rapidamente a força nas pernas sem analgésicos, exercícios extremos ou medicamentos arriscados. A B12 repara nervos e restaura a conexão. A D3 nutre o crescimento muscular e extingue a inflamação. O K2 redireciona o cálcio, ativa genes musculares e reverte anos de destruição muscular oculta. Não precisa de barulho, suposições ou pílulas inúteis. Precisa de ação baseada na ciência. E ela começa hoje, antes de dormir, quando o corpo está pronto para se reconstruir. Mas sem as ferramentas certas não pode. Meus caros espectadores, por favor, inscrevam-se no canal e deem like no vídeo para mais conteúdos assim.